E aí galera do meu canal, estamos de volta para mais uma aula, com a série do tio. Então toca a vinheta nessa porra. Hoje galerinha, vamos falar um pouco sobre os consoles, que foi um fracasso. Então vamos lá. Vamos começar com esse fracasso da Nintendo Virtual Boy. O Virtual Boy é a ovelha negra na família da Nintendo. Lançado em 1995, o portátil apresentava a premissa de ter games com gráficos 3D em tempo real, graças ao visor especial que devia ser acoplado na cabeça do jogador, e que também era o console inteiro. Vendeu menos de 770 mil unidades, quantidade bem baixa para a época. O preço também não ajudou, cerca de $180 no lançamento, mas a ergonomia era o pior defeito. O aparelho dava dores de cabeça a quem usava, pois era preciso ficar com o queixo sempre na mesma altura do Virtual Boy, graças ao tripé que o colocava em uma mesa. Era um grande problema para pessoas mais altas. Então foi considerado um fracasso. Agora vamos ver esse fracasso da Sega. Sega Saturn. O Saturn foi lançado em 1994 pela Sega e tinha a premissa de ser o primeiro videogame completo da empresa a utilizar CD como mídia principal, com gráficos 32-bit, o que permitiria jogos com visual 3D e outros efeitos. Ele só tinha um grande problema pela frente: o rival PlayStation. O PlayStation foi lançado na mesma época por $300, $100 mais barato que o Saturn. Além disso, algumas empresas preferiram a plataforma da Sony e deixaram o Saturn sem jogos relevantes. O console da Sega vendeu 1,2 milhão de unidades até 1996, contra 2,9 milhões do PlayStation 1. Além disso, a concorrência extra do Nintendo 64, que veio poucos anos depois, tratou de enterrar de vez o console. Ou seja, um fracasso total. Outro fracasso foi Nomade. O Nomade é outro fracasso comercial da Sega. Lançado em 1995, veio para ser uma versão portátil do Mega Drive. Curiosamente, a empresa optou por nunca lançá-lo no mundo todo, e disponibilizou apenas no mercado norte-americano, com direito a trava de região para jogos. Uma receita para o fracasso. O número exato de unidades vendidas é desconhecido, mas sabe-se que não chegou a 500 mil. Ele tinha outros problemas que não ajudaram no mercado, como o fato de consumir muitas pilhas rapidamente. Além disso, a Sega ainda cuidava de outros 5 aparelhos na época: Saturn, Sega 32X, Mega Drive, Sega CD e Game Gear. Faltou foco. Então fracassou. O N-Gage foi outro fracasso. O N-Gage foi lançado para também ser um celular. Produzido pela Nokia, o aparelho tinha qualidades como a ergonomia para jogar seus principais títulos. Algumas versões de games lançados nele eram bem competentes, como Tomb Raider e Sonic Adventure. Porém, o mercado não recebeu bem o N-Gage. Por também ser um celular, o design era pouco prático, era preciso segurá-lo de forma bem estranha para atender chamadas. Ele saiu por $300 em 2003 e ganhou revisão de hardware em 2004 com o nome de N-Gage QD. 2 milhões de unidades foram vendidas em 2 anos, mas não foi o suficiente para bater os rivais. O CDI que foi citado no nosso vídeo no Super Mario. Se quiser dar uma olhada e só clicar na tela. Agora vamos para o que interessa. O CDI é o filho gerado entre Philips e Nintendo, mas neste caso a culpa recai mais para a Philips. Originalmente o aparelho seria um adicional para o Super Nintendo, e tornaria o console compatível com CDS. A parceria não deu certo, mas a Philips teve o direito de levar o projeto adiante e ainda usar algumas marcas famosas nele, como The Legend of Zelda e Super Mario. O problema era que o CDI tinha gráficos muito ruins, além da jogabilidade ruim. Somente 570 mil unidades foram comercializadas, e pouco menos de 130 jogos produzidos. E foi um fracasso de projeto. Agora foi a vez da Atari fracassar. Jaguar. Lançado pela Atari em 1993, o Jaguar foi um console à frente de seu tempo. Com a missão de ser o primeiro aparelho 64 bits já lançado, o Jaguar trouxe alguns jogos interessantes e diferentes ao mercado, mas falhou por não ter um catálogo tão grande de software oferecido aos fãs. Ele não vendeu mais do que 250 mil unidades até 1995, e a chegada de concorrentes como o Sega Saturn e PlayStation só piorou o quadro.
O preço de lançamento, $250, era até atraente, mas não foi o suficiente para manter o aparelho. O console saiu do mercado em 1996, junto com a produção de videogames da Atari. Olha a Panasonic querendo entrar no mundo dos gamers, só que não deu muito certo. KKKKK 3 da Panasonic tinha tudo para dar certo. Usava CD, a grande mídia da época. Sua equipe de desenvolvimento contava com pessoas que trabalharam no clássico videogame Amiga, e ainda havia o marketing da Electronic Arts, que desde aquela época era uma grande empresa. Porém, o mercado foi cruel. O preço era o maior vilão, $700, completamente absurdo quando comparado com o de outros aparelhos da década de 90. O valor nunca foi reduzido ou recebeu qualquer promoção, mesmo perto da morte. O aparelho foi lançado em 1993 como uma verdadeira máquina multimídia e recebeu bons jogos, mas o valor de mercado e a arrogância dos executivos custou sua vida. Agora mais um fracasso da Nintendo. Gizmodo. O Gizmodo chegou em 2005 para ser muito mais do que um simples videogame portátil. Ele tinha GPS, câmera integrada, gravador de áudio e outras funções que o tornavam uma espécie de computador de bolso. Custava $250, mais caro que os consoles da época, como o Nintendo DS. Produzido pela hoje falecida Tiger, o Gizmodo também não teve games de expressão em seu catálogo. Assim, somente 25.000 unidades foram comercializadas, um dos números mais baixos da história dos consoles e portáteis. Apple Pippin. Parceria entre Apple e Bandai. O Pippin não deu certo por uma série de motivos. Lançado em 1995 no Japão e 1996 nos Estados Unidos, o console tinha a difícil missão de superar concorrentes como PlayStation e Nintendo 64. Ele até apresentava inovações, como um modem para a internet embutido e sistema operacional baseado em um Mac da época. Apenas 42.000 unidades foram vendidas antes que a Apple desistisse de continuar o lançamento, em 1997. O Pippin era vendido por $600, também muito acima do praticado por concorrentes equivalentes, e os games disponíveis não eram relevantes. E por último foi o Neo Geo Pocket. O Neo Geo Pocket foi criado pela SNK Playmore para ser o que o nome denuncia, uma versão portátil do antigo console Neo Geo. Lançado em 1998, o aparelho já vinha com a missão de fazer sucesso em um mercado dominado pela Nintendo. Para piorar, a SNK nunca o lançou fora do Japão, o que limitou bastante seu mercado. Apenas 200.000 unidades foram vendidas por lá, o que fez com que a SNK desistisse rápido do aparelho para lançar uma nova versão, o Neo Geo Pocket Color, no ano seguinte, mas que também não obteve tanto sucesso. O preço era atraente, cerca de $60, mas não foi o suficiente para salvar o aparelho do esquecimento. O resumo do tio, como podemos ver nesse vídeo da porra, como impressa, lança consoles, e não lança pro mundo todo. Essa impressa, só pode tá de putaria, com o nego. Pra mim esse foi um dos grandes motivos de não terem dado certo. Então esse foi o vídeo de hoje. Galerinha, curta e deixa aquele like bolado pra ajudar, e se inscreva no nosso canal. Abraços do tio.